Você falou isso da complexidade que é ter uma lei em um país de proporções continentais, o quinto maior território do mundo. Fui militar durante 11 anos e durante esse período eu rodei em algumas cidades bem pequenas. Inclusive, no final da minha carreira a gente estava no norte, a gente foi para Boa Vista, que é a capital de Roraima. Para quem nunca olhou onde é que tá lá em cima exatamente do Roraima país. no Atlas, né? Chamam de a cabeça do cachorro, tá lá em cima. E lá, a maior cidade do estado era Boa Vista, que tinha na época uns 300 mil habitantes, e o estado tinha uns 500 mil. E a segunda maior tinha 25 mil habitantes, depois era uma cidade de 15 mil. Teve cidade lá até que dobrou de população com imigração de venezuelanos. Mas o ponto é que, enquanto um salário mínimo, por exemplo, aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, ele mal dá para viver, não dá para pagar as contas de casa, tem cidade no interior do Brasil onde se você bota essa restrição do salário mínimo, olha, tem que contratar ganhando o mínimo, ninguém é contratado formalmente. É isso aí. Porque lá o custo de vida é tão baixo que não tem como pagar o mínimo pro cara. Mas até para falar dessa questão da CLT, porque eu acho difícil mexer nisso, porque, por exemplo, a gente fez a reforma trabalhista, né, na época do governo Temer. E algumas das propostas do pessoal de esquerda é acabar com a reforma trabalhista. O pessoal fala, a reforma trabalhista ia gerar emprego, mas não gerou. Eles abandonam todo o restante das coisas, né? E falam que a culpa é da reforma trabalhista. Mas, por exemplo, tinha um cálculo que eu fazia para mostrar essa questão de como a CLT pesa, que as pessoas raramente elas entendem, porque elas pensam só em quem está recebendo e não em quem está pagando. É um cálculo simplificado, mas já ajuda a ilustrar o problema. E hoje nem é possível fazer isso porque o salário mínimo é 1.100. Mas vamos supor que eu quisesse contratar o Edu, e o Edu não é mão de obra qualificada. Ele está começando a carreira dele agora. Aí ele topa começar a trabalhar por R$1.000. Só que para pagar R$1.000 para ele tá falando que não topa. Para começar a pagar R$1.000 para ele, eu vou ter uma série de encargos, coisas que indiretamente irão para ele alguma hora, né? FGTS, você tem lá férias, 13º, mas eu tenho essa despesa agora. Então, simplificando, digamos que é o dobro. Não chega a ser isso, depende da empresa, mas para pagar 1.000 para ele, eu preciso ter 2.000 separados. E parte eu já vou pagando para o Estado para depois pagar para ele. Só que a minha empresa é do Simples. Eu estou contratando o Edu porque eu espero que ele gere mais do que os R$2.000 que ele me custa. Só que não tem só isso, eu pago imposto sobre faturamento. Sim. Vamos supor que seja 20% de imposto. Então o Edu tem que gerar no mínimo 2.500 para eu pagar R$500 para o Estado, 20%. Aí sobra os 2.000. Aí 1.000 eu vou dar indiretamente para ele, mas primeiro para o Estado, e 1.000 na mão dele. Aí o Edu pega os 1.000 dele feliz para ir consumir. Só que quando ele consome, feijão tem 30% de imposto, o arroz mais ou menos isso, a carne mais ou menos isso, a água também, a energia também. Então, do que ele consome, digamos que dos 1.000, uns 40% é imposto sobre consumo. Sobra R$600 na mão dele. É isso aí. Então, Exatamente. vai tudo para a mão do Estado. É isso aí. Agora, o que tem que fazer? Aí, aquela história que eu estava falando da articulação política versus a gestão. Não é acabar com a CLT. Deixa a CLT lá. O negócio é aumentar os leques de outros contratos. Então a gente vai fazer Por que acontece? Ela vai morrer por inanição. Ninguém vai contratar para o CLT daqui para frente. Então, você evita uma briga política, porque se você falar que você vai acabar com a CLT, você compra uma briga política com todo mundo, e aí eles só vão editar essa parte do que você falou e esquece o resto. Só vai desenterrar o Vargas e fazer protesto. Por isso que eu estou falando aqui. É acabar o monopólio da CLT. Não é só a CLT que tem. Então você cria outras formas de contrato de trabalho. Deixa a CLT. Você quer ser contratado pela CLT? O Edu quer receber CLT, FGTS e tal? Beleza. Vai fazer desse jeito. Mas o problema é que ao longo do tempo, isso vai esvaziando a CLT. E aí, evidentemente, a CLT vai ficar para pouquíssimas pessoas e a maioria das pessoas vai querer outro tipo de contrato de trabalho. E olha, você falou da reforma trabalhista, olha que loucura que é o Brasil. Antes da reforma trabalhista, tinham 4 milhões de processos trabalhistas na justiça trabalhista brasileira. Aí depois da reforma, caiu para 1 milhão. Sabe qual é o país com o segundo maior número de casos? O Brasil primeiro, evidentemente, com 1 milhão, o segundo tem 60. 60 processos contra 1 milhão. 60 ou 60 mil? 60. Por que o que é a história? Porque você só vai à justiça se o seu contrato de trabalho você sentir muito justiçado, porque geralmente você já acertou com mediação, com arbitragem, ou com faz um acordo já antes. tem um acordo. Ninguém vai para a justiça. A justiça é a última instância se as coisas melam completamente na tua negociação. Então, para você ver, você pega o balanço de uma empresa hoje brasileira, quais são os 2 maiores passivos que tem lá? Tributário e trabalhista. O cara olha aqui e fala, não dá para entrar na tua empresa. Olha o tributário passivo que tem aqui, olha o trabalhista que tem aqui. Então, isso acaba com a competitividade do Brasil e afugenta investimento em áreas muito importantes.
Mas será que é CLT? Eu acho que talvez quando Deus criou o mundo, ele pode ter escolhido colocar todos os patrões sacanas no Brasil e não no restante do mundo. Pode ter sido isso também. Talvez não seja a CLT. Talvez não seja. Mas é incrível, né? Como não evoluiu, cara. Pô, é uma lei criada pelo Getúlio Vargas. Em 1945 é a lei que vai regulamentar o trabalho no século XXI, que tem tudo. Mudou completamente a relação de trabalho. Sim. Um trabalho remoto e tantas coisas. Né? Você que tem essa vivência internacional também, estudou fora, teve contato com vários países, tem algum modelo que você enxerga como, olha, o Brasil tem que caminhar para esse modelo adotado em tal país, ou você vê que para uma área é melhor um modelo americano, por exemplo, para outra os franceses estão fazendo alguma coisa boa? Que exemplos a gente tem de boa governança no mundo que a gente poderia adotar aqui? Olha, eu acho que a gente tem que aproveitar os bons casos de acordo com o contexto local. É difícil você pegar não tem copy-paste, nem negócio tem, né? Porque cada um tem uma realidade diferente, tem um mercado diferente, tem um contexto diferente. Agora, num país continental, a história da descentralização ela é super importante. Descentralização tem ou em país continental, como o caso dos Estados Unidos, né? Ou em país como a Suíça, que você estava dando exemplo, que tem muitas peculiaridades locais, né? Inclusive tradições, línguas diferentes. Então aí você tem que descentralizar porque são mini-realidades diferentes. Sim. São 4 idiomas, não dá para manter exatamente. O povo assim todo unido. Então isso é muito importante para um país continental. E a segunda coisa é um foco na vocação econômica local. Sempre dizendo assim, a vocação econômica do Norte e Nordeste é óbvio que tem a ver com a economia de recursos naturais do meio ambiente, porque é a vocação natural. Então, assim, olha o erro que é você levar a indústria automobilística para Manaus. O que você vai fazer com motocicleta em Manaus se você consome motocicleta aqui no Sul-Sudeste? Não faz o menor sentido. Então, você tem que transformar a tal da Zona Franca numa coisa voltada para a economia da floresta. Como é que nós vamos tirar dinheiro daqui? E aqui tem toda uma conjuntura de atividades econômicas que tem que ser voltada para a floresta. É como tirar maior recurso da floresta, desde medicinal, com produtos de beleza, assim, como é que faz essa economia andar aqui? Então, essa história de focar o Nordeste, o Nordeste pode ser hoje o maior produtor de energia renovável do mundo. Tem vento, tem sol, tem biomassa, tem tudo. E pode acabar com a nossa matriz, inclusive, de petróleo no longo prazo, né? Então, assim, essa história de focar na vocação local, ela é super importante. E eu acho que a gente só tem isso com o poder descentralizado. Porque não é um plano nacional de desenvolvimento do Brasil, um burocrata em Brasília que vai dizer que você vai ter que fazer energia renovável no interior da Bahia. Sim. Isso tem que partir do local. Então eu vejo que essa descentralização ela é fundamental. E a segunda coisa é desburocratização. A gente sabe nisso. Os países olham para negócio onde tem simplificação de regras, onde você tem digitalização, governo digital, digitalização de processos. Todo mundo quer coisa fácil. Você quer abrir uma empresa, você quer entrar no computador, abrir uma empresa, na hora sai ali o certificado de operação, de funcionamento, você não tem que ficar esperando burocracia. Então a gente tem que olhar para essas coisas de simplificação de regra e descentralização de poder. Para mim, esses são 2 princípios muito importantes para que essa liberdade de mercado exista. Pensando, por exemplo, na Amazônia, fazendo uma analogia, é como se de repente a gente descobrisse uma mina de ouro aqui em uma região. Ao invés de explorar o ouro, não, vamos construir uma fábrica para construir moto em cima da mina de ouro. É basicamente isso. Exatamente. Imagina a riqueza que você tem ali hoje, dessa bioeconomia. É uma coisa impressionante. Aquilo é uma superpotência da bioeconomia. A gente fica perdendo tempo com coisas que não tem nada a ver com a vocação local. Eu já li um artigo uma vez, eu não vou lembrar agora o veículo, era em inglês, mas ele falava sobre o potencial da Amazônia nessa economia de carbono. Né? É isso aí. De vender crédito de carbono, tudo. E eu nunca vi isso sendo discutido a sério aqui pelo Congresso, por exemplo, pelos políticos. Não deve ter interesse nenhum deles. Eles não têm noção. Então, negócio, não tem noção. Porque é isso que eu estou dizendo. Essa vocação local, quem sabe é quem está lá. E se o cara descobre assim, não, que eu vou para Brasília porque tem dinheiro da Zona Franca, então ele não está preocupado com a vocação legal, ele está preocupado que tem um benefício para ele fazer motocicleta ou geladeira na Zona Franca, porque ele vai ganhar dinheiro por causa do benefício. Indústria automobilística no Brasil é uma coisa incrível, né? É uma indústria que está aqui desde a época do Juscelino Kubitschek e a indústria só pensa no mercado interno. Ela não está pensando em fazer aqui uma plataforma para exportar carro para o mundo inteiro daqui. Então ela ganha dinheiro por causa dos benefícios, por causa da restrição à competição. Não porque ela quer fazer isso aqui uma plataforma de exportar carro para o resto do mundo. Mas aí você tem os outliers dessa história, né? Você tem uma Embraer,
que consegue fazer um produto de excelente qualidade, vender avião no mundo inteiro. Você tem a WEG, que consegue fazer uma coisa incrível. Você tem a indústria papeleira, que consegue fazer, exportar muito papel hoje. Então, assim, tem gente que está pensando no mercado global e se dando bem. Mas a maioria é assim, qual é o benefício, qual é o subsídio, e eu vou pensar em criar um negócio por causa disso, não por causa da vocação econômica.